Salve, salve galera, tudo bom? Vamos falar de seleção brasileira de basquete, tá? Futebol ali, mas é porque é o que eu tenho. Eu ia fazer esse vídeo na semana passada, mas acabou não dando certo e eu queria pontuar aqui algumas coisinhas sobre os pedidos de dispensa, dessa vez do Marquinhos e do Raulzinho. Eu já falei da dispensa do Didi e do Gui Santos, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês verem também, mas a situação agora ela veio com um timing diferente e com jogadores mais efetivos na rotação da seleção brasileira, por assim dizer. Além disso, eu também vou falar um pouquinho sobre o nosso primeiro adversário no pré-olímpico, a Tunísia, né? Lembrando que o pré-olímpico vai começar no final de junho, lá na cidade de Split, na Croácia. Bom, mas vamos lá, né? Raulzinho e Marquinhos pediram dispensa praticamente no mesmo dia, ou com poucos dias de diferença, já não me recordo agora. E primeiro o Marquinhos, né? O Marquinhos pediu dispensa alegando não, né? Já pedindo aposentadoria também da seleção brasileira. Marquinhos é um atleta que veste a camisa da seleção há muitos e muitos anos, achou que agora era hora de parar, passar um tempo com a família, descansar. E aí assim, cada um sabe onde o próprio calo aperta. A gente também não vou falar devia se aposentar, não devia se aposentar, certo? Se ele acha que a sua contribuição para a seleção brasileira já está suficiente, tudo bem, é uma decisão pessoal, não cabe a ninguém além dele mesmo julgar tal escolha. Eu só acho que o timing foi um pouquinho desnecessário, sabe? Se a dispensa tivesse sido feita 3 semanas antes ou um mês antes, tivesse anunciado a aposentadoria da seleção brasileira, teria evitado um pouco de buchicho, né? Que ele disse que me disse, que sempre tem, até porque ele pediu dispensa após a convocação, para não gerar esse tipo de atrito, esse tipo de decepção, por exemplo, de putz, a gente tem Marquinhos, agora não tem mais, tal. Então, poderia ter sido diferente, até eventualmente o Petrovic poderia ter levado para as viagens algum outro ala, apesar de que os nomes à disposição do técnico croata provavelmente seriam esses mesmos, né? Não vejo outro ala com capacidade, não diria nem capacidade técnica, mas no momento de ocupar a vaga que seria do Marquinhos na seleção brasileira. Então, essa do Marquinhos é até um pouco mais simples, nem gerou tanta polêmica, tanta coisa assim, porque né, ele já defendeu a seleção há muito tempo e ele pediu aposentadoria, não foi uma simples dispensa. Ele falou que nunca mais vai vestir a camisa da seleção brasileira e tudo bem, beleza. O Raulzinho, a situação é um pouco diferente. O Raulzinho é um cara que veio de uma temporada espetacular na NBA e quase tudo que eu falei no vídeo do Gui Santos e do Didi não se aplica muito ao Raulzinho. Tá? A questão de ser jovem, Raulzinho não é. De não ter nome na NBA, Raulzinho já tem e fez uma temporada espetacular, principalmente para os seus próprios padrões, para os padrões brasileiros na NBA. Raulzinho foi deveras importante, tanto nos momentos em que ele era mais suplente, como depois quando ele precisou em alguns momentos ser titular por conta de lesão dos seus companheiros. Raulzinho foi bem. Não foi aquele cara dominante, não foi um MVP, mas não temos nem o direito de esperar isso de um atleta brasileiro nesse momento na NBA. O que ele fez já foi além do esperado para uma passagem por esse Wizards em 2020 e 2021, na verdade. Raulzinho é um cara que já está mais consolidado, é um cara também que a seleção depende muito, ou dependeria muito, né? Ele faria muita diferença nesse grupo. É até um pouco mais fácil aceitar dispensas, pedidos de dispensa de Didi e Gui Santos, que tudo bem, por mais que o Didi já tivesse disputado a Copa do Mundo e tudo mais, mas são jogadores que hoje, em 2021, para esse pré-olímpico e eventualmente para a Olimpíada, ainda são um pouco mais substituíveis, digamos assim, do que um Raulzinho, que é o principal armador brasileiro, jogando basquete no mundo ao lado do Marcelinho Huertas. Né? Então, mais uma vez, assim como no Mundial, o Huertas provavelmente vai ficar muito atribulado. Né? O Rafa Luz deve ir, talvez Iago ou Jorginho, para ser ali o terceiro armador, mas as responsabilidades de levar o time devem recair principalmente sobre o Huertas, que está fazendo uma temporada fora do normal, né? Tá muito bem lá na Espanha, mas é um só.
Além do que ele já tem uma idade mais avançada, Raulzinho seria mais um cara mais jovem, né, com teoricamente um fôlego maior, um físico um pouco maior. Mas a questão não é nem a ausência do jogador em si da seleção brasileira, é mais tentar explicar por que acaba pedindo dispensa, né? O Raulzinho, diferente dos outros 3 nomes que também pediram dispensa da seleção, ele não apresentou motivos. Ele falou em motivos pessoais. E isso gera um pouco mais de revolta, de indignação, melhor dizendo. Até quando você analisa outros grandes nomes de seleções rivais do Brasil, quando você vê, por exemplo, o Campasso indo para a seleção, quando você Gabriel Deck indo para a seleção da Argentina, assim como o Redivo também. Redivo não, eu esqueci o nome, o Vildoça também, que está lá no Knicks. Quando você vê Luka Doncic indo para a seleção da Eslovênia disputar o mesmo pré-olímpico. Só que a gente tem que ver que são situações diferentes, tá? Quer dizer, de quase todo mundo é diferente, tá? Do Gabriel Deck e do Vildoça, não. Mas esses outros nomes que surgiram em inúmeras comparações nos últimos dias, como por exemplo o Campasso, Doncic, eles já estão em outro patamar na NBA, mesmo o Campasso que chegou esse ano, né? A questão é que o Raulzinho, ele pulou, desde que ele chegou na NBA, foram 6 anos, ele pulou de contrato em contrato, de time para time, tentando se encaixar. Ele viveu sim bons momentos, principalmente pelo Utah Jazz, teve alguns lampejos interessantes em Filadélfia também, quando ele jogou pelos Sixers, mas agora foi a melhor temporada que ele já teve. Só que o contrato dele acabou, né? Acabou agora ao término, ou vai terminar nas próximas semanas. Ele não tem contrato garantido para o próximo ano. Além disso, os contratos, né, do Raulzinho sempre foram baixos para os padrões da NBA, sempre foram ali na casa de 1 milhão, 1,5 milhão de dólares ano. É um baita do dinheiro, tá? Para a realidade brasileira é um disparate eu falar que é pouco, mas não é uma quantia que permita um atleta profissional viver dela para o resto da vida, sabe? Não é algo que vá dar tranquilidade financeira para as próximas gerações, que é um argumento até que eu usei no vídeo anterior. Então, o Raulzinho, ele também existe e aí eu estou, a partir de agora, no campo da especulação. Existe uma certa pressão de times da NBA para que os jogadores também descansem. Não é só para jogar, por mais que a gente ache que tem 82 jogos, né, para ter quanto mais jogo melhor, quanto mais jogo mais dinheiro, quanto mais dinheiro melhor na NBA, mas esse descanso eles também entendem que é extremamente necessário para que os atletas possam aguentar 82 jogos a partir do próximo ano. E o Raulzinho também veio ali de um período de descanso curto, né? Ele emendou ali também quase uma temporada na outra. Essa situação da pandemia, né? Nessa temporada atípica que viveu todo o esporte mundial, prejudica em termos de preparação física. E o Raulzinho, digamos que, por mais que ele esteja mais consolidado do que os outros, ele ainda tem muito a perder na NBA. Então, eu acho que passa um pouco por isso essa dispensa dele, pelo menos são os motivos mais plausíveis, a não ser que tenha alguma causa realmente pessoal muito forte, que aí também não cabe a ninguém julgar, não cabe a ninguém comentar se for realmente algo nesse sentido, tá? Então, o único questionamento que eu levanto diante de tudo isso é que eu acho que os atletas realmente estão corretos em pensar mais na própria carreira, na própria vida, do que eventualmente em auxiliar a seleção nesse momento. Por mais que eu adore todo e qualquer esporte que envolva seleções, eu entendo as razões dos atletas, provavelmente eu faria a mesma coisa. Só que é muito interessante a gente notar como, por exemplo, a cultura do basquete brasileiro e do esporte brasileiro em geral não privilegia tanto assim a seleção, né? A gente vê, eu citei alguns exemplos argentinos, Campasso tem contrato pro ano que vem, Doncic já tá feito na vida pela Eslovênia, mas o Gabriel Deck não, né? O ala agora que tá no Thunder, o Vildoça no Knicks também não, eles não têm contrato garantido pro ano que vem. Então, e eles vão, até agora, pelo menos na gravação desse vídeo, eles vão disputar os Jogos Olímpicos. É uma questão cultural, mas a gente tem que entender, não colocar na conta dos costumes, dos usos e costumes da cultura do dia a dia. Não, mas o que levou a seleção brasileira ou a entidade, a CBB, que cuida da seleção brasileira, ter
um desprestígio ou, melhor dizendo, uma falta de carinho em momentos cruciais? Por que em outras nacionalidades, notadamente a Argentina, que é o país que mais vive situações parelhas com a nossa em termos de relevância no basquete mundial, nesse sentido de revelar atletas para fora, por que a impressão que passa, pelo menos, posso até estar sendo leviano um pouco, mas a impressão que passa é que existe um carinho, uma importância um pouco maior em representar a seleção, em representar o seu país, do que aqui no Brasil, certo? É esse o ponto que tem que ser questionado, é essa reflexão que tem que ser feita por quem comanda a seleção e não jogar para a torcida apenas e falar que está decepcionado e que o jogador é um crápula e que não quer defender o Brasil. E também já armando a desculpa para caso o Brasil não avance no pré-olímpico, né? Não desculpa, porque o pré-olímpico vai ser muito difícil, mesmo com todo mundo o Brasil poderia perder, tá? Porque é muito difícil esse pré-olímpico. Mas se não der certo, já tem ali o argumento armado, né, de que foram 4 atletas importantíssimos a menos. Realmente foram, principalmente o Raulzinho, mas a gente tem que ver isso com um certo distanciamento e pensar não apenas no micro, no que está acontecendo agora em junho, maio de 2021, mas sim no que em todo o período, em todas as ações que levaram a esse momento e evitar, né, trabalhar para que isso não ocorra nos próximos ciclos. E aí não só no basquete, mas em todos os esportes, né, que o basquete é um dos que mais se notabilizou nos últimos anos por ver aí esses grandes nomes pedindo dispensa. Claro, existe todo o universo, nenhuma modalidade no mundo tem uma liga tão centralizadora de talentos quanto ao basquete na NBA, com a NBA, tá? Nem o futebol, tá? O futebol tem o futebol tem a Europa. Se você for considerar continentes, a Europa é centralizadora de talentos, mas são várias ligas, cada uma com a sua particularidade lá dentro, certo? E sobre o adversário do Brasil que eu ia falar, que eu prometi lá no comecinho do vídeo, falar um pouquinho sobre, bom, o grupo do Brasil é Brasil, Croácia e Tunísia, né? Um todos contra todos ali curtinho, os 2 primeiros avançam para outra fase. E engana-se quem pensa que vai ser baba, né? Que é só resolver com a Croácia e a Tunísia já tá ganho. Não, tá. Obviamente a Tunísia tá um nível abaixo da Croácia e até do Brasil, mas como os times vão se enfrentar apenas uma vez, né? Pode dar muito problema. A Croácia não realizou nenhum amistoso ainda, tá? De preparação para esse pré-olímpico, mas a Tunísia já. Ela realizou 2, perdeu para a Rússia e perdeu para o México. Mas com a Rússia, né, ela fez apenas 42 pontos, foi 63 a 42, se eu não me engano, não lembro o placar exato. Contra o México, foi 73 para o México, 61 para a Tunísia. Mas vale lembrar que a Tunísia estava sem alguns de seus principais nomes, né? Apesar de ter o pivô Salah Mejri, né, que está no Dallas, no Mavis, eu acho que é no Dallas que ele está. Alguns outros nomes que atuam, por exemplo, no basquete francês, não se juntaram à seleção ainda, e principalmente o Michael Rowe, que é um americano naturalizado tunisiano, que ele joga no Olimpia Milano da Itália, é um gatilhaço de 3 pontos, o cara acerta tudo do perímetro, é aquele típico jogador que, num jogo único, ele pode estar inspirado, pode calibrar a mão durante a partida, fazer 30 pontos e acabar com a graça do Brasil, sabe? É um cara que tem essa possibilidade, que tem qualidade para isso, e a seleção deveria ficar atenta. Existem outros, né, que atuam, principalmente no basquete francês, como eu disse, mas o Michael Rowe é o principal. Vamos ver se ele vai realmente se juntar, né? A convocação desses outros nomes ainda não foi divulgada no site da Federação Tunisiana de Basquete, mas tudo indica que sim, né? Ele foi um dos principais nomes, principalmente no Mundial disputado em 2019, aquele que o Brasil perdeu para a República Tcheca depois de ganhar da Grécia do Giannis Antetokounmpo. Mas no papel, né? Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Brasil ainda estaria um nível acima da Tunísia, mas alguns pontos têm que serem olhados com muito cuidado. E não é fácil a análise, não é fácil porque o treinador que estava na Tunísia no Mundial não é o que comandará a equipe agora no pré-olímpico, né? Houve uma mudança no comando, agora está um alemão, né, à frente da Tunísia, então o estilo de jogo pode ter mudado. E a última referência do basquete tunisiano completo da seleção foi justamente nesse Mundial. Então com esse novo treinador podem ocorrer ali algumas mudanças que a gente literalmente não sabe, né, como vão ser, como vão acontecer. A gente tem as características dos atletas, como jogaram até então, mas com um novo treinador as coisas ficam
mais imprevisíveis, digamos assim. Mas vamos acompanhando, tá? Eu vou falar mais da seleção nos próximos dias, vou falar também um pouco do mercado do NBB, análise da movimentação de alguns times. Aguardo vocês no próximo vídeo. Inscrevam-se na Locomotiva Esportiva, estamos quase batendo os 1000 inscritos. Muito obrigado, até a próxima e falou!